Deixa eu falar de um senhor idoso para o futebol que hoje teve esta declaração. Eu gostaria de comunicar a vocês que eu decidi me aposentar no final do ano e como eu sempre tive muito respeito e carinho pelo torcedor, eu gostaria que eles soubessem por mim e que no final do ano eu encerro minha carreira e a imprensa não acompanha os treinos aqui diariamente, então eles não sabem, não tem mais, a torcida não consegue saber tudo o que acontece, mas que eu sei que ainda faltam 2 meses para terminar o ano e eu vou continuar fazendo o meu melhor, como eu sempre fiz nessa última década aí, pelo Grêmio, para ajudar no que for possível. E eu gostaria de comunicar a todos aí que essa é a minha decisão final. Eu converso bastante com a direção, com a comissão técnica e que todo mundo já está sabendo dessa situação e que, bom, é isso aí. Muito bem, esse é Pedro Jeromel. Era uma decisão já esperada, né, Pedro? Guerrinha, primeiro parabéns para ti, Guerrinha. Hoje é dia do idoso. Obrigado para nós todos, Pedro. Nós todos, quem não é idoso vai virar idoso. Isso, se Deus quiser. Se não virar idoso é porque morreu antes. E o idoso é aquele negócio, né? O cara que tu chega na oficina e diz pro cara, dá uma olhada aí no farol. Aí o cara abre lá, o capô diz assim, não, mas é motor. Além do farol. É motor além do farol. E aí, como é que faz? É assim que é o idoso. Não, mas tá bem. Mas muito boa a decisão já era esperada, do Jeromel. Vai fazer falta como um zagueiro espetacular que foi. E vai fazer falta como um ser humano que também foi um ser humano exemplar, tratou muito bem a imprensa, tratou muito bem o torcedor. Vai fazer falta, esses caras fazem falta. A notícia não chega a ser novidade porque já se tinha essa perspectiva, mas também abriu-se extraoficialmente a ideia de que a qualquer momento o Grêmio poderia anunciar, por exemplo, se termina o ano sem rebaixamento, com uma vaga qualquer de Sul-Americana Libertadores, que ele faria mais meio ano para poder tentar o Octa com o Grêmio, que seria um fecho extraordinário. Então essa perspectiva extraoficial existia e o Jeromel teve a sensatez, a lucidez de entender que o fim do ano era também o fim do seu ciclo. Embora fosse assim, óbvio, né, a gente imaginasse, mas o fato dele dar entrevista oficialmente faz dele assim um personagem mesmo no banco a partir de agora nos Jogos da Arena, né? O torcedor vai pra lá pra ver no final, última vez. Claro. E eu fico na dúvida se o Grêmio vai fazer um jogo de despedida pra ele, se vai ficar aquela pressão de daqui a pouco entrar um pouquinho, mesmo que eventualmente não tenha condições, aí tem uma questão importante. Se o Grêmio tiver classificado, digamos assim, não estiver precisando fazer pontos, né, no final do ano, uma partida, faz uma promoção, lota o estádio do jeito que puder. É que o último jogo do Grêmio é contra o Corinthians, né? Aqui. Jeromel que seria corintiano, embora tenha jogado no Palmeiras, o pai dele é corintiano. Uma vez eu entrevistei o pai dele, muito engraçado, assim, ele dizia assim, eu quero falar de futebol com ele, eu quero falar do Corinthians, ele só quer falar de finanças, de investimento. O pai dele tem uma indústria de plásticos. O Jeromel é de uma família muito bem estruturada. E o pai disse, eu quero falar do Corinthians, o pai dele é bem corintiano. E ele quer falar de bolsa de valores, de ações, de investimento, só quer falar de dinheiro. Cara chato. Será que o Grêmio não pode, digamos... O Jeromel foi o grande zagueiro que eu vi no Grêmio. A gente tá falando sobre idades, né? Começou a ver futebol? Eu sou de 86. Tu não visse Ayrton Ferreira? Não, eu vi de Adilson. Eu vi Adilson. Eu vi. Eu sou o mais velho. Esses foram melhores, Traçante. Né? Eu vi de Rivarola e Adilson, né? Ainda criança, de 95 eu tinha 9 anos. O Jeromel e o Kahneman foram mais. O que o Jeromel representou nesses anos, assim, de liderança, de atuações, né? A final da Libertadores contra o Lanús, aqui na Arena, o Grêmio muda a partir do momento que o Renato, no segundo tempo, adianta o Edilson e deixa o Jeromel no mano a mano com o Lautaro. Era Lautaro Martins? Lautaro. Como é que era o Lautaro? Esqueci agora. O Lautaro do Lanús, que era o grande jogador do Lanús. Ele marca mano a mano, ele ganha quase todos os duelos e ajuda o Grêmio. Alejandro de um lado e o Lautaro do outro lado. No Mundial, marca o Cristiano Ronaldo. né? Então, assim, foi uma grande história. Primeira bola ele gruda. Mas ele vai, Munari. Benzema, né? Ele vai pra Copa do Mundo naquele jogo ali. O Rodrigo Caio se lesiona e o Tite o leva muito por aquele jogo, porque o Tite não tinha uma medida de como seriam jogadores brasileiros contra essas feras, e ele naquele jogo ele encarou. O Luan, por exemplo, sumiu do jogo. O Jeromel cresceu. O Jeromel, assim como foi ali atrás com o D'Alessandro, eles são casos raros. Acho que o Kahneman vai acabar se encaixando nisso. Num futebol que ele é muito dinâmico, em que o mercado é sempre muito agitado, em que os jogadores já chegam pensando no próximo contrato, no contrato da Europa.
O Jeromel vai fechar 11 temporadas no Grêmio. É muito tempo. É muito... Gente, isso é muito tempo. Isso nos remete ao tempo do cara que tu citaste no teu comentário, o Ayrton Pavilhão. Esses caras ficavam 11, 12... Tarcísio, Valdomiro. A vida inteira num clube. O Jeromel ficou 11 temporadas. Claro que a gente está vivendo isso no momento, mas quando a gente se distanciar um pouquinho da história e olhar para trás... Olha o ciclo todo do Grêmio. Ele estava em todo esse ciclo de retomada do Grêmio. Ele viveu do melhor ao pior, né? Porque ele também é integrante do time do Grêmio que cai. Ele fica para o Grêmio voltar e ele é um personagem importante dessa volta. Eu não tive a sorte de ver o Ayrton Pavilhão, de quem eu só ouço falar maravilhas, talvez acrescentadas pela passagem do tempo. Tipo, o cara aproveita que você não viu ele jogar e amplifica. Mas todo o depoimento, Léo, é de um monstro. Mas eu vi jogar de Leão. O Pelé chegou em Porto Alegre e disse: eu quero esse cara para jogar na zaga do meu time. Então, assim, tá bom, né? E disse que ele tinha uma jogada que era característica para impressionar o adversário. A primeira bola ele levava para lateral e metia, atrasava de Charles pro goleiro. Aí ele dizia assim: vem. O melhor zagueiro. Agora ele não poderia mais fazer isso porque não pode atrasar pro goleiro, mas o melhor zagueiro que eu vi jogar, com certeza, sem nenhuma dúvida, inclusive em relação ao Jeromel, foi o De Leon. O De Leon era um absurdo, porque o De Leon, às vezes, o China ficava e ele saía, numa época que tu podia recuar pro goleiro. E ele saía com qualidade, com... Essa coisa de melhor depende foi o Gamarra. época. Sim, sempre uma época. Então, eu ia falar do Gamarra. Não, do Grêmio. Tem Gamarra, tem De Leon, tá? Tem Ayrton, tem Enio Rodrigues, tem Calvete, que eu tava falando só de Grêmio, senão a gente vai pro Figueiredo, no Inter, no Gamarra, no Inter, no Mauro Galvão, nos dois. Melhor zagueiro que eu vi jogar no Grêmio. Mauro Galvão jogava no Grêmio. Nossa, Mauro Galvão era um absurdo. Mauro Galvão jogou... O melhor carrinho que eu vi na minha vida do de Mauro lado, Galvão. né? O Mauro Galvão jogou dos 17 aos 42 no mesmo nível. Impressionante. É incrível. Jogou ganhou Copa em do todos os Mundo, lugares né? que passou. Foi titular em Copa do Mundo, 90 teve titular. Foi. Sim. O Jeromel, ele foi em 86, chamado pelo Valdo numa segunda chamada, por causa de lesão. Acho que era o Mozart que tinha se lesionado. Sim, o Mozart isso. sempre se lesionava, né? Valdo? Ele e o Valdo. Foram chamados os dois. Pra Copa? Pra Copa de Pelo 86. Valdo, não. O Valdo Você junto. disse Ele chamado pelo Valdo, não. Ele e o Valdo. E depois, em 90, ele era o líbero do Lazzaroni. Mas nesse perfil que eu fiz do Jeromel, tem uma história que define muito o Jeromel. Porque o Jeromel estava com 17 anos e jogava no Palmeiras. Era Pedrão. Ele era conhecido como Pedrão no Palmeiras. E ele sentia que tinha uma sacanagem, porque quando o time jogava no interior, contra o Mirassol, vamos lá, Catanduvense, o Jeromel estava lá. Quando era jogo em São Paulo, jogavam outros jogadores. Ele sentiu que tinham alguma história, segundo o pai dele no relato, que algo direcionado de empresários. Porque jogo em São Paulo, os caras vão, jogo clássico contra o São Paulo, na base, e aí veio uma proposta para jogar no Chaves de Portugal. E ele pede uma reunião para ele e para um menino. E aí as famílias eram amigas, ele pede uma janta. Vai fazer um jantar, vai vir o fulano, aí a família deles queria conversar com vocês. E eles sentam na janta e o Jeromel disse: eu tô indo para Portugal com 17 anos. Fica logo, senão eu tô indo, porque aqui não vai rolar, eu não vou conseguir jogar. E aí ele foi. O pai disse: não, tudo bem, se tu quer ir, é teu sonho. O pai disse: ele vai bater lá, em 3 meses tá de volta. Era de boa família, tinha toda a estrutura, estudava em boas escolas. O menino voltou, o Jeromel ficou. Daí o pai dele disse assim: eu fui visitar o Jeromel. Ele morava em cima de uma padaria, num quarto. Ele ia de bicicleta pro treino até uma parte e depois ele pegava uma carona com um funcionário do clube, um preparador físico, um auxiliar. Ou seja, não e ganhava disse assim, nada. tinha dias que tu não enxergava um palmo na frente por causa da neblina, inverno, frio. E assim, esse é diferente. Ele aguentou. Ele buscou, né? E ele criou uma trajetória, porque ele foi o melhor zagueiro do Campeonato Português, melhor zagueiro do Campeonato Alemão, jogando pelo Stuttgart. Stuttgart. E depois ele vai pro Mallorca, que era o grande salto. A trajetória do Jeromel era Mallorca e depois um grande da Espanha. Era esse salto que tinha planejado na carreira dele. Porém, Mallorca é uma ilha que respira festa. E aí os caras montaram um time forte, só que ele era forte na noite e não era forte no dia. E por isso que tem a famosa entrevista do Mui Malo. O Jeromel ali pegou um time desentrosado. Mérito de um cara chamado Rui Costa, que apostou no Jeromel, brincava em nome de xarope, nome de remédio, e ele veio, foi reserva no primeiro momento. Falei com um amigo meu que é dono do laboratório. Ele vai fazer o Jeromel para tosse. Você sabe que o Jeromel chegou a ter um perfume. Ou para dor de cabeça. Lembra quando ele foi? Ele passou por mais. todo tipo de bullying, que à época não tinha esse nome, talvez, que era assim, nome de xarope.
olha pra cara dele e diz, gerente de banco, corretor de imóveis. Ele não tem nenhum estilo de jogador. E tudo isso ele passou a lá egípcia. Menor diferença pra vida dele. Vou te fazer uma pergunta, tu que é idoso, pra ti, pro Guerrinha. Pois não. Torcedor gremista. Não é nem tu nem o Guerrinha, não, vocês são fora disso. Não. A pergunta que estamos fazendo para os ouvintes, tá? Você gostaria de contar com Pedro Jeromel em outro cargo no Grêmio? Posso responder, Pedro, primeiro? Que é essa história que eu queria contar. Mas tu não é idoso. Chega a respeitar os idosos, deixa mais. Pedro, mas olha só, idoso, tecnicamente idoso, conforme a nomenclatura legal hoje, é a partir de 60, certo? Pô, falta 4 para mim, não falta tanto. 4 o quê? Meses? 4 anos. Mas já dá. Escalando para idoso com 4 anos. Você é um jovem. Não, porque parece uma acusação, né? Você é um jovem. Você é um jovem. Para, jovem. Parece combinado, mas não é. Eu lembro que na época da pandemia tinha reuniões assim que os executivos de futebol e alguns gerentes do clube eles faziam online com a CBF para discutir se volta, se não volta, e era aberto aos capitães dos times também participarem. Ali online, todo mundo com seu computador e tal. Pouquíssimos capitães participavam, porque era assim voluntário, era opcional. O Jeromel participava. Desde lá. Então, assim, eu não sei se o Jeromel daqui a pouco não vai ser como o D'Alessandro, por exemplo. Eu acho que ele será empresário.